Olá a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje falaremos sobre cura e restauração. Deus tem soluções para nos oferecer. Em sua carta aos Romanos, Paulo falou sobre o Espírito Santo de Deus que nos assiste em nossas fraquezas. Está em Romanos 8, 25. O sentido aqui, no texto, é acompanhar passo a passo um processo de cura. O Espírito Santo de Deus é o nosso companheiro que trabalha ao nosso lado, participando de processo de cura e restauração em nossas vidas. E qual é a nossa parte nesse processo de cura e de restauração? Qual é a nossa parte? O Espírito de Deus é realmente o nosso conselheiro divino, é o nosso psiquiatra que realmente nos ouve, que ouve o nosso problema. E o que temos que fazer nesse processo? O que temos que fazer? Esse processo é isso que falaremos para encontrarmos a cura para os nossos traumas emocionais. Se você já buscou essa ajuda em terapeutas, em profissional da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, terapeuta e não foi o suficiente, vá até os pés do Senhor Jesus e clama por sua cura, por ajuda e confia que Ele pode te curar. Em primeiro lugar, nós falaremos que encare o problema, olhe o problema de frente, encontre ajuda em Deus, dentro de você, isso que está terrível, que é oculto, essa mágoa oculta, desde a sua infância, que alguém te feriu, que alguém tocou seu corpo indevidamente, que alguém mexeu, machucou, feriu a sua alma. Busque com sinceridade, busque com sinceridade emocional, dentro das suas emoções, mas com sinceridade moral, por mais profunda que ela seja. Reconheça o problema com consciência, fale para outra pessoa, fale você mesmo para outra pessoa, para o seu terapeuta, e até esgotar o assunto. Quando você já puder falar no assunto, sem sentir dor, sem sentir mágoa, aí você recebeu a sua cura. Existem problemas que nunca serão solucionados se não falarmos dele para uma pessoa íntegra ou um profissional da área. O Tiago fala assim, Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sedes curados. Muitas pessoas deixam de receber, de alcançar essa cura no mais profundo por não terem coragem de falar com alguém. Mas não é para você sair por aí se abrindo, contando a sua vida, contando os seus projetos, contando a sua intimidade. É para você se abrir totalmente, falar da sua dor, da alma, da sua tristeza, da mágoa, com alguém íntegro que vai te ouvir, que vai guardar o teu segredo, que vai ou profissional ou um líder que vai orar, que vai te ajudar. Então, o primeiro passo, ter consciência. Você precisa se conscientizar de que se você não falar sobre o assunto, se você não falar sobre o problema, você nunca vai trazer a solução. Segundo lugar, aceitação. Você tem que aceitar a sua responsabilidade no fato. Mas aí você pode me dizer, mas eu fui a vítima, eu sou a vítima, essa pessoa pecou contra mim, essa pessoa roubou minha inocência, essa pessoa abusou de mim, abusou do meu corpo e o medo me paralisou. Então, é só que você tem que ter a consciência de que isso realmente aconteceu, conscientizar e aceitar. Mas mesmo essa pessoa tendo feito isso com você, você tem que ter a aceitação de falar sobre o assunto. E o medo te paralisou, o medo te congelou, e esse medo ruim te congelou. E tem dois tipos de medo, né? Tem o medo ruim, que é esse que paralisa, que não te deixa tomar atitudes, que não te deixa sair do lugar, você fica prostrado, sem ação, sem reação. Então é nesse momento que você vai entender que aquele medo de cair da escada, de se jogar da sacada, vai te causar um problema. Esse medo é bom porque você tem medo de que te aconteça coisa ruim. Mas quando a coisa ruim te aconteceu e que você se paralisou, esse medo é péssimo, é ruim. Então você não imagina, você vai dizer para mim, você não imagina o que eu sofri por conta de tal pessoa. É verdade. Mas e a sua reação?
E o fato de guardar ressentimento e ódio, você não pode ficar nesse problema guardando ressentimento e ódio, porque o ódio, o ressentimento, o ódio, a raiva, a mágoa, traz doenças psicossomáticas, traz doenças para a tua alma, traz doença para o teu corpo, a doença da tua alma traz doença para o teu corpo. Então você tem que ter aceitação. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer o seu problema. Depois você tem que aceitar o problema. Mas não é viver e conviver com o problema, né? Aí você diz assim, né? Em terceiro lugar é pedir ajuda. Meus pais não me ensinaram sobre o sexo. Quando cresci ou não tinha consciência e tomei contato com esse mundo mal. Então, seu pai realmente não te ensinou, mas você era inocente, era ignorante sobre o assunto, por isso você teve esses problemas. Isso foi o que aconteceu na primeira vez, na segunda, na terceira, mas na quarta, na quinta vez, o que você fez? Você reagiu contra isso? Contra essa atitude contra você? Você reagiu, você buscou ajuda, você saiu do medo, da paralisia? Muitas vezes não acontece, né? Então vamos fazer uma comparação. A vida é uma tapeçaria. Então, as hereditariedade, o ambiente, as experiências da infância vivida com os pais, no ambiente familiar, na escola, com os colegas, como professores, com as adversidades da vida. Isso tudo é uma tapeçaria que é o tear. E esse tear lança dentro de nós essa tapeçaria, né? Que vai nos lançando tudo isso dentro de nós. E isso faz o tapete, isso faz pegar forma. E a nossa reação vai tornando essa tapeçaria cada vez tornando essa tapeçaria cada vez mais nítida nas nossas vidas. E somos responsáveis por nossas reações. Nunca encontraríamos a cura dos traumas se você nunca se tomar essa consciência de que você tem que tomar uma decisão. Essa decisão de procurar alguém, de falar sobre o assunto e nunca entrar, né? Você tem que procurar sua cura enquanto não parar de colocar a culpa nos outros. Se você parar de colocar a culpa nos outros e tomar a sua responsabilidade, aí você estará em rumo à cura. Terceiro lugar, você realmente quer a cura? Então pergunta para você, realmente será que eu quero ser curado? Será que eu vou tenho que conviver com esse trauma? Eu preciso buscar ajuda, eu quero estar curado. Jesus fala essa pergunta para o cego, né? O paralítico, que estava enfermo há 38 anos. Você realmente deseja ser curado ou quer apenas falar do problema? Tem pessoas que usam o problema para despertar compaixão nos outros. Não deixe isso ser uma muleta na sua vida. Não deixe isso ser algo que você use na sua vida para que outras pessoas se compadeçam de você, para que outras pessoas tenham pena de você. Não deixe que isso seja uma muleta para a sua vida. Mas o paralítico respondeu para Jesus, mas Senhor, ninguém me põe na água, eu bem que tenho vontade, né? Eu quero, mas todas as vezes que eu vou, que o anjo mexe nas águas, eu desço, eu quero descer, mas não tem quem me leva. Jesus não perguntou se ele queria que alguém ajudasse. Jesus perguntou se você quer a cura. Jesus ofereceu a cura. O paralítico queria examinar o fundo. O paralítico não queria examinar o fundo do seu coração para ver realmente se ele tinha o desejo de ser curado. Vivemos num tempo de pessoas jogarem a culpa nos outros, pessoas que não assumem as suas próprias responsabilidades. Então pergunte a si mesmo, será que quero mesmo minha cura? Será que estou disposto a encarar minha responsabilidade no problema? Quarto lugar, perdoar a todos que estão envolvidos no problema, na maldade, perdoar aquela pessoa que te feriu, que te tocou indevidamente, perdoar aquela pessoa que falou coisas que te feriu, que te magoou, que você não gostaria de ouvi-las. Muitos não sabem perdoar, dizem que não é fácil perdoar, mas a Bíblia diz que é.
Na oração do Pai Nosso, versículo 12, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Algumas pessoas, quando você libera essa pessoa, você só tem que abrir a boca, declarar: eu perdoo fulano de tal, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo minha esposa, eu perdoo meu esposo, eu perdoo meu filho por ter me causado danos emocionais, pessoas que me causaram dano físico. E Deus, o eterno, Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial, Ele tem o poder de tocar naquela pessoa, Ele tem o poder de tocar nas feridas da tua alma e te curar. E algumas pessoas não perdoam o seu ofensor, porque ela não quer perdoar. Porque o perdão seria o último apoio que ela teria para culpar alguém, para ficar culpando as pessoas, para ficar guardando a mágoa. Se ela perdoar, tudo acaba. Se ela perdoar, tudo melhora. Jesus deixou bem claro que não pode haver cura enquanto não liberar perdão total. Quinto lugar, perdoar a si mesmo. Muitos dizem: eu sei que Deus já me perdoou, eu sei que eu cometi tal coisa, tal erro, eu falei que não devia, eu fiz que não devia. Mas onde Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Então eu tenho que me perdoar, eu tenho que me perdoar para eu ficar tranquila. Eu tenho que liberar os outros, mas eu tenho que me liberar também. Quando eu me libero, então eu fico livre no reino espiritual. É contraditório como Deus me perdoa e eu não perdoo a mim mesmo, não é verdade? Quando Deus perdoa, Ele joga fora todo o pecado no mar do seu perdão. Deus tem um mar que chama perdão, e no mar desse seu perdão, Ele joga todo o pecado e Ele esquece. E não temos o direito de retirar o que Deus jogou no mar do perdão, retirar aquilo que já foi perdoado e trazer de volta para as nossas vidas, trazer complicações para as nossas vidas, porque aquilo que Deus perdoa, Ele também esquece. Você precisa perdoar-se para seguir a sua vida. Se você não fizer isso, você fica congelado. Tem pessoas que estão congeladas lá na infância, tem pessoas que estão congeladas em um relacionamento que não deu certo e fica lembrando da coisa do passado e não perdoa e não sai daquilo. Tem crianças que ficam com sofrimentos lá na infância, na juventude, palavras que ouviram, toques que receberam devidamente, pais que não souberam cuidar, não trataram, foram repetindo comportamentos que recebeu dos seus pais. Se permita o perdão. Faça uma análise dentro de você, buscando dentro de você onde está o problema. Peça para Deus te mostrar onde você precisa de cura. Muitas vezes Deus usa uma pessoa, Deus usa um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, ministro da palavra, um ministro de libertação para nos ajudar e até mesmo uma situação. Haverá um caos, às vezes existe um caos para trazer a cura numa situação que vem arrastando há anos na vida. E muitas vezes ele usa a palavra. Um incidente, um acidente, um problema, mas devemos orar em todo o tempo. Mas temos tempo que buscar, mas temos que buscar ajuda. Em nome do Senhor Jesus. Então busque hoje ajuda em Deus. Busque hoje a sua cura, a sua libertação. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Deus de infinita bondade, Deus Santo Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ninguém melhor do que o Senhor, Pai. Nos quer sarados, nos quer curados. O Senhor, Pai, cura a alma da pessoa que está aflita nessa hora. Essa pessoa que está triste, que está magoada, que foi magoada com palavras, que foi magoada com toques indevidos, que foram, Senhor, feridas, ó Pai, de alguma forma. Toca, Senhor, toca com teu toque de amor, traz cura, traz libertação nessas vidas agora, Pai, que elas vão buscar ajuda em Ti, que elas vão buscar ajuda no profissional da área, direciona conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Que o eterno Criador dos céus e da terra abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo com uma pessoa
porque alguém nesse momento pode estar precisando de ouvir essa palavra e receber uma direção de Deus. Compartilha, curta e toca no sininho para que você possa receber os próximos vídeos.